Pessoal, eu quero mostrar para vocês essa orquídea aqui, essa Phalaenopsis. Ela não é minha, né? Ela é de uma amiga minha. Eu cheguei na casa dela assim, você pode me ajudar? Eu disse, posso. Eu falei, o que que aconteceu? Ela assim, eu ganhei uma orquídea, só que ela não tá criando raiz. E eu não, aí eu falei, você já trocou o substrato depois que você ganhou ela? Quantos anos você tem ela? Daí ela falou assim, mais ou menos uns 3, 4 anos, eu não lembro bem. Aí eu falei, deixa eu ver. E quando eu fui ver, eu troquei, né? Eu falei, não, então o substrato tá muito velho, me dá ela que eu vou levar, vou trocar o substrato, depois eu trago para você ver. E aí você fica cuidando. Ela tava muito bonitinha, gente, só que não tava com nenhuma raiz. Aí eu coloquei na pedra brita, replantei ela, nem cortei a haste, apesar dela não estar com raiz. Ela tinha Ela tinha 4 folhinhas, que daí no caso era essas duas aqui, mais uma grandinha que estava saindo e outra menorzinha, né? E tava sem raiz nenhuma. Depois que eu coloquei na pedra brita, gente, olha o enraizamento dessa orquídea. Tá vendo? Só que daí o que que aconteceu? Ela colocou embaixo da máquina sabe essas máquinas de secar roupa que fica pendurada na parede? Então, aconteceu esse incidente, eu cheguei lá depois, ela falou pra mim, eu falei, essa planta foi queimada, né? Ela sofreu alguma temperatura muito alta que queimou. E aí ela assim, não, não lembrava, falou que não. Só que como eu cuido de orquídea e conheço as orquídeas, então eu falei, não, ela foi queimada. Lembre-se se ela sofreu alguma temperatura, alguma coisa mais alta, se ela foi pro sol. Ela assim, não, não coloquei no sol. E ela pegou e falou, eu lembro. Eu botei em cima da máquina, e aí em cima da máquina dela tem aquela máquina que seca roupa, que é um plástico. E aí ela sofreu queimadura nas duas folhinhas de cima, gente. Amarelou as duas folhinhas e simplesmente não deu para segurar, então caiu fora. Só que ficou um pedacinho dentro. Ó, se vocês verem ali a pontinha verde, ó. Tá vendo essa pontinha verde? Então, esse dali é o pedacinho da folha nova que tava nascendo, que amarelou. Aí, quando amarelou e caiu, eu passei esmalte, porque não tinha como eu botar canela ali, que se eu botasse canela no miolinho, ele ia ressecar tudo e talvez não nascesse uma folhinha nova. Mas só que a pontinha ali, ó, se vocês verem bem, tá nascendo, tá crescendo. Então, ela vai desenvolver. E como ela tem bastante raiz agora, ó, né? Então ela vai se superar muito bem. Eu vou mostrar essa orquídea para vocês quando ela estiver bem, né? É uma orquídea que ela tá muito debilitada, ela tá debilitada, mas como é uma orquídea que ela sofreu uma alta temperatura em cima do miolinho, e ela ainda tem duas folhas, né? Só que uma já tá indo pro beleléu, né? E a outra ainda tá bem. E ela tá com bastante raiz. O enraizamento dela ali, gente, olha só. Tá vendo? Tem gente que fala assim: minha orquídea não tá enraizando, gente. Não, 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 não enraiza por nada. Às vezes, gente, é um substrato velho, né? Troca por um substrato melhor. Eu não adubei, eu não faço nada. A única coisa que eu fiz foi o quê? Replantar ela, né? E aí eu fiz uma limpeza antes de plantar ela nas raízes com própolis. Passei própolis nela e deixei um pouquinho e replantei ela de volta na pedra brita, porque como as raízes dela que ela tinha era velha, era assim, ó, podia ser que tivesse algum bichinho, alguma coisa. Então eu passei o própolis nas raízes velhas, que é tanto que tá aqui, ó, tá sequinha, sequinha, ó, quebra, tá vendo? De tão sequinho que tá as raízes velhas. Mas logo bifurcou todas as raízes no rizominha dela, ó. Já saiu várias raizinhas. Tem o que? Um mês que eu replantei essa orquídea pra ela. E acabou que ela me deu pra me trazer pra casa pra cuidar. Eu só vou devolver a orquídea pra ela quando tiver realmente bem, bem, né? Quando tiver com bastante folhinha, quando tiver bem desenvolvida, quando tiver bem bonitinha. Porque tem gente que pensa assim, gente, eu tenho uma orquídea, tá feia, eu vou jogar ela fora, porque se você vê uma orquídea assim,
né? Ainda mais no estado que eu peguei ela, que ela tava toda queimada aqui em cima, a folha chega, tava mole da alta temperatura, você acha que ela não vai sobreviver, né? Mas ela sobrevive, gente, ó. Principalmente se tiver raiz, porque eu fiquei pensando, se morrer o rizoma dela em cima, assim, a parte de cima, ela vai brotar aqui embaixo um bebê, um broto, né? E vai sobreviver. Mas não, ela não quer botar o bebê, ela quer sair. E agora ela tá saindo ali, ó. Pedacinho da pontinha que amarelou e que eu passei esmalte, ó, tá saindo pra fora. Então, isso aqui, gente, é o poder de Deus agindo sobre a gente quando tá doente, sobre as plantinhas, né? Ela não tá com fungos, não tá com nada, a única coisa que ela sofreu foi uma queimadura. É por isso que eu falo, gente, não deixe as orquídeas de vocês no sol pleno. Deixa ela próximo à janela, mas num lugar que ela pegue claridade, que não pegue sol direto, né? Ou então, se tiver uma árvore, deixa embaixo da árvore, num lugar na parte mais de cima, assim, que pega sol entre as flores, entre as folhas. Não deixe pegar. Quando ela tiver florida, não molhe a floração, porque dura bem menos a floração. E tenham cuidado, gente, porque uma orquídea dessa assim, a gente acha assim, ó, ela é bem resistente? Ela é. Mas se você não cuidar, ela morre, né? Igual uma catileia. Eu sempre recomendo a catileia você plantar num substrato mais seco, que ela não gosta muito de ficar com as raízes encharcadas, porque as raízes delas, apesar de ser grossa, elas apodrecem rápido. E assim, ó, eu não precisei cortar a haste dela, né? Ela tá com duas hastezinhas. Eu não precisei cortar. Se eu ver que ela vai descartar a haste, que ela vai jogar a haste fora, que ela vai amarelar, depois que ela subir, que ela puxar todos os nutrientes da haste floral, se ela quiser descartar a haste, para dar outra haste ano que vem, porque agora essa orquídea vai levar aqui de 7 a 8 meses para mim conseguir recuperar ela no estado que ela tá. Apesar dela ter bastante raizinha, mas ela não tem folha nova, né? Só tá saindo aqui esse pedacinho aqui que eu ainda vou ver como é que vai ficar, mas com certeza vai ser uma folha que vai ficar com defeito, né? Não vai ficar perfeita, mas é uma orquídea que eu tenho que ter paciência para mim poder cuidar dela, gente. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Ela tá debilitada desse jeito. Eu fico molhando? Não, gente, eu não fico molhando. Por quê? Porque a orquídea Phalaenopsis, ó, ela tá com um monte de raiz velha, ó. Ó, até aquela ali, ó, ela tem uma raiz aqui que ela tá meio verdinha, ó, que é uma raiz velha que ela tinha. E daí, depois que eu comecei a molhar, ela começou a ficar assim, ó. Pode ser que ela bifurque e pode ser que ela seque e morra de uma vez. Mas se ela bifurcar, ó, apesar de estar na pedra brita, aqui embaixo, gente, a pedra brita mantém a umidade. A gente acha que a pedra brita, por ser pedra, tá? É um substrato seco. Ela é seco, mas quando elas estão juntas uma da outra, elas ficam úmidas. Então aqui embaixo tá úmido. É tanto que, olha, tem a raizinha ali, olha, tá vendo como a raizinha tá verde? Porque tem umidade aqui embaixo. Então não adianta eu ficar molhando essa planta que já tá debilitada todos os dias para ela poder se recuperar bem, para as raízes crescer. Não. As raízes, gente, de uma orquídea, elas precisam de ventilação. Precisa ficar num ambiente mais seco. Para quê? Para poder desenvolver. Olha a grossura dessas raízes, dessa orquídea que tá debilitada demais, né? Que sofreu queimadura e tudo. Olha a grossura dessas raízes. Ela não botou só desse lado, ela botou aqui do outro lado também. Ela quer muito viver, muito. Olha lá. Ela quer muito viver. Então, o que eu posso fazer? Você molha quantas vezes por dia? Gente, eu tô molhando uma vez na semana, igual as outras que eu tenho, que tá bem enraizada, que tá bem. Porque o que eu mais tenho agora é orquídea debilitada, né? Que tá debilitada, que precisa de ajuda urgente, né? Então, eu vou mostrar outra orquídea para vocês. Teve um inscrito do canal que perguntou: as orquídeas que você tem plantada no vaso de barro com pedra brita, né? Você molha todos só aos domingos ou você molha mais vezes na semana? Gente, eu molho só o domingo, né? Hoje é domingo, eu tô molhando elas, então já comecei a molhar, né? O que eu faço? Eu molho bastante, né? Ó, gente,
Quando vocês plantarem uma orquídea que ela tiver com pouca raiz, ou que não tiver raiz nenhuma, coloca um preguinho. Ó, tem um preguinho aqui, tá vendo? Coloca um preguinho, ele vai soltar ferro depois que enferrujar e vai ajudar muito a orquídea a desenvolver, tá? Coloca um preguinho que ajuda bastante. Então, assim, eu não molho, porque assim, ó, gente, se você tiver uma orquídea debilitada e você ficar molhando ela todos os dias e ela tiver uma raiz só, como é o caso dessa daqui, ela vai apodrecer, tá? Se você ficar molhando, ela vai apodrecer. Então, molhe só no domingo, ó. Eu molhei essa daqui e essa daqui eu vou molhar hoje também. Olha como ela tá seca, a diferença dessa brita aqui para essa brita. Eu vou molhar vou jogar muita água, vou colocar embaixo do chuveiro e vou deixar molhando. Igual fiz com essa daqui e com as outras. Ela vai absorver bem, é tanto que o barro já puxou a água que tem que puxar, ó. Mas a brita ainda fica úmida embaixo. Vai ressecar, até mais tarde vai estar seca a brita em cima, mas embaixo, apesar de ser vaso de barro, ela vai ficar bem. E como é uma orquídea que tem bastante folha, que tá saindo folhinha nova e tudo, eu não preciso me preocupar. Essa orquídea aqui que eu plantei nesse vaso de barro, ela tá saindo raiz novinha agora. Que eu tava molhando ali, eu tava vendo que ela tá soltando raiz ali ó. Ela tá soltando raiz agora, ó. Olha ali a pontinha, tá vendo? Então, assim, ela vai se desenvolver devagar? Vai, né? Porque é uma orquídea que tá debilitada, é uma orquídea que... Essa daqui fui eu que comprei, não é de ninguém. Mas é uma orquídea que já veio debilitada, que já veio sem raiz praticamente, mas agora ela tá soltando raiz, tá desenvolvendo, vai desenvolver, né? E a gente tá aí, gente, tenha cuidado com as orquídeas de vocês, né? Elas, na claridade, elas florescem muito bem, né? É como eu digo para vocês, vocês podem adubar se vocês quiserem, mas se não quiser, faça-se igual eu, ó, quando vai molhar o arroz, lembre-se, né, de molhar o arroz, pegar a água do arroz quando for lavar o arroz, botar nelas, elas gostam, coloca um preguinho, e molhe elas uma vez na semana. Agora aqui já tá meio frio, tipo, de noite é bem frio e de dia daí faz um solzinho, né? Mas se for no verão, tipo o verão do Nordeste, assim, quem tiver no Nordeste, aí molhe mais vezes, a cada 2 dias, se tiver na Pedra Brita, mas só se tiver pegando vento e se tiver pegando num lugar assim aberto, sabe? Mas se você tiver dentro de casa, como eu tenho as minhas aqui no apartamento, então não precisa, tá? É só molhar elas uma vez na semana, no domingo, que aí as raízes vão respirar, vai ter tempo de secar tudo e não vai apodrecer. Agora, se você jogar água todos os dias numa orquídea dessa, tem gente que diz assim, molhe todos os dias que a orquídea vai enraizar rapidinho. Gente, se você molhar todo dia uma orquídea dessa e as raízes que ela tiver, tá? Que ela tiver, ficar em contato com a água direta, elas vão ficar podre. Então, mais vale não molhar e deixar ela se desenvolver sozinha, molhar só uma vez na semana, do que ficar encharcando, tá? Não é porque ela tá debilitada que ela quer ficar nadando, não, tá? Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tá aí a orquídea no vaso de barro, que eu queria mostrar pra vocês, que vocês, né, quem perguntou, não tem necessidade de molhar toda semana, todo dia, a cada 2 dias, a cada 3 dias. É só molhar no domingo, a cada 8 dias e pronto. Elas vão se desenvolver, tá com folhinha nova e vai ficar bem, tá? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.